Salve Maria! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 4 temperamentos à luz da fé. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu já convido você a deixar o seu like, a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e a compartilhar esse vídeo com seus amigos para que esse conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas possível, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sanguíneo. Talvez é o temperamento que a maioria das pessoas esteja esperando, né, aqui no curso. O sanguíneo é aquele que tem uma reação muito rápida, mas não tem uma impressão duradoura. Aquelas duas perguntas que nós fizemos lá na segunda aula, o sanguíneo é aquele que reage muito rápido, mas também é aquele que esquece muito rápido, aquele que não é marcado com facilidade. E muitas pessoas têm a tendência de pensar que o colérico, por ser mais chegado à questão da ira, né, a questão do temperamento muito forte, ele é aquele que mais manifesta essa expressão, né, da ira. O sanguíneo, quando ele realmente reage para algo, quando ele está excitado por algo, seja pela ira, seja pela alegria, pela frustração ou por algo do tipo, ele é muito mais expansivo, ele tem uma capacidade de manifestar isso com muito mais clareza. Às vezes o colérico pode ter tido a reação, pode estar bravo com algo, mas você nem percebe. Agora, dificilmente você não vai perceber quando um sanguíneo está bravo, quando um sanguíneo está chateado, quando ele está alegre, quando ele está empolgado com algo, ele consegue esconder isso, ele transparece isso com muita facilidade. E da mesma forma que isso vem muito rápido, isso também desaparece muito rápido. Né? A impressão não fica, ele não é marcado por aquilo com facilidade. Por isso que o sanguíneo é conhecido como um fogo de palha, né? Aquele fogo que nasce de repente, ninguém sabe de onde veio, mas também desaparece com a mesma facilidade. Uma tendência do sanguíneo é se voltar para o mundo através dos sentidos. Ele é muito excitado com facilidade pelos seus sentidos, né? Os sentidos têm capacidade de motivar o sanguíneo, por isso que ele se dispersa muito dos estudos, quando vê algo, quando ouve algo. Ele precisa ter a sua rotina, ele precisa ter o seu momento, ele precisa se desligar de tudo para conseguir focar naquela tarefa específica e cumpri-la do início ao fim. Do contrário, ele vai se dispersar com muita facilidade e a tendência do sanguíneo é não terminar as coisas que começa. Um grande exemplo de sanguíneo, de santo, né, sanguíneo, é Santo Agostinho, que a gente tem aqui do lado. Ele tinha uma oratória incrível, incrível. Ele era um orador, uma retórica, né? E na época dele, o orador era mais ou menos o advogado hoje em dia, né? Ele era contratado para defender ideias, pessoas, para convencer as pessoas daquela ideia, né? Daquela filosofia. O sanguíneo tem muita facilidade, né? De aprender um instrumento, de se dedicar à poesia, à escrita. Nós vamos ver grandes artistas, grandes músicos sanguíneos. E 2 grandes remédios do sanguíneo, para o sanguíneo, o primeiro é a vida interior, ele precisa cultivar uma vida interior, um momento de recolhimento dele e Deus, rompendo com tudo aquilo que atrapalha. Por isso que a Lécio Divina, né, a leitura orante da palavra, é um grande remédio para o sanguíneo. Ele se desligar de tudo à sua volta, buscar um lugar de recolhimento, de preferência em silêncio, sem muito tumulto, sem muitas coisas chamativas ao seu redor, longe de televisão, de celular. E aí sim ele vai conseguir buscar a verdade contida na Sagrada Escritura. E outro remédio para o sanguíneo é a liturgia. Sim, a liturgia da Santa Missa, a liturgia dos sacramentos, enfim. Por que isso? Como nós dissemos agora há pouco, o sanguíneo é atraído pelos sentidos. E a liturgia é justamente isso, um louvor a Deus através dos sentidos. Você já parou para ver como a liturgia nos excita, nos motiva através dos sentidos? O nosso olhar, por exemplo, a nossa visão dos paramentos, das imagens, daquilo que é belo, que é mostrado ali, o nosso olfato através do incenso, por exemplo, a nossa audição através do canto, das respostas que nós damos, o nosso tato através dos gestos da reverência, do ajoelhar, do sentar, do se levantar, e por fim o nosso paladar, muito excitado principalmente através das espécies do pão e do vinho, que vão se transformar em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como você pode ver, o nosso corpo inteiro entra em comunhão com aquele momento, com aquele louvor, com a liturgia que nós celebramos. É por isso que para o sanguíneo, viver a liturgia intensamente pode ser sim um remédio para ele. Agora, se nós pudéssemos resumir isso aqui que nós falamos da relação do remédio, da liturgia, da lécio,
do desligar-se do mundo e voltar-se para algo, no caso aqui para Deus, em uma palavra, se pudéssemos resumir tudo isso em uma palavra, seria fidelidade. O sanguíneo tem uma tendência à infidelidade muito grande. Estou dizendo aqui de infidelidade no sentido de marido-mulher, a infidelidade no sentido de não conseguir cumprir com as suas metas, com os seus planos. Como já dissemos, o sanguíneo tem uma tendência muito grande de deixar as coisas inacabadas, de começar e não terminar, porque ele acaba se encantando com tudo ao seu redor, ele acaba se dispersando com outras coisas. Por isso que a fidelidade é fundamental para que ele realmente se agarre na verdade. E Santo Agostinho, ele vai mostrar isso muito claramente, como ele se desperta para a verdade, como ele cai diante da verdade e ele entende, através dos sentidos, que a verdade era Deus. Então nós vamos ler um pequeno trecho de um texto que está no livro Confissões, está no livro 10º da obra Confissões. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. Veja a questão da dispersão do sanguíneo, buscar fora, no mundo exterior, através dos sentidos, algo que sempre esteve dentro dele. Santo Agostinho percebe isso, que ele buscava os prazeres do mundo, quando na verdade a verdadeira alegria, que era Deus, estava dentro dele. E ele continua: e fora te buscava, e me lançava disforme e nada belo, perante a beleza de tudo, e de todos que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste-me, clamaste por mim e rompeste a minha surdez, a audição. Brilhaste, resplandeceste e tua luz afugentou-me a cegueira, a visão. Exalaste o teu perfume e respirando suspirei por ti, o olfato. Te desejei, eu te provei e te saboreei, o paladar. E agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz, o tato. Nós vemos nesse texto de Santo Agostinho a beleza que o sanguíneo é capaz de contemplar através dos sentidos. Santo Agostinho chega à contemplação da verdade, que é Deus, entendendo que Deus se manifesta mesmo nas pequenas coisas. Por isso que o sanguíneo precisa meditar, ele precisa se aprofundar nessa verdade que ele experimenta através dos sentidos. Porque se ele permitir que essa verdade fique somente nos sentidos, ela vai se evaporar, ela não vai imprimir algo definitivo nele. É por isso que o sanguíneo não pode esperar ter vontade para fazer as coisas, ter motivação para fazer as coisas. Geralmente a sua motivação vai ser simplesmente inicial, depois de algum tempo ela vai passar, e aí sobra simplesmente a fidelidade. É por isso que nós somos chamados à fidelidade. Porque quando o sanguíneo consegue entender que os prazeres desse mundo, que as coisas desse mundo, que as distrações e as seduções desse mundo não são nada comparados àquilo que nos espera na eternidade, ele não tem dificuldade de romper com esse mundo e se tornar fiel somente a Deus. E que assim como o sanguíneo, você e eu, mesmo com temperamentos distintos, possamos buscar essa fidelidade a Deus. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo de mais essa aula e Deus abençoe você. Nos vemos na próxima.